Está no ar, Vídeo Venda Mais, especial Marcelo Ortega. Nesta edição, 7 fundamentos para o sucesso em vendas. No quinto fundamento do sucesso, vamos falar basicamente sobre a objeção. Nessa hora, temos que entender e captar do cliente qual é a verdadeira objeção que o impede de dizer o sim numa negociação. Geralmente, as objeções dos clientes nem sempre são racionais, e sim de ordem emocional. Por isso, temos que responder a essas necessidades emocionais, eliminando qualquer obstáculo que o impeça de comprar. As 3 principais objeções dos clientes são: primeiro, a indiferença. Não sei se é isto que queremos, precisamos avaliar melhor, diz o cliente. Nessa objeção, você deve provar que há benefícios em adquirir o seu produto ou serviço. Segunda objeção, dinheiro. Aliás, a objeção mais comum. Achamos sua proposta muito cara, diz o cliente. Essa é uma das objeções que as pessoas mais temem. Reverta mostrando como o produto paga a si mesmo através de sua utilização. A terceira objeção mais comum é a procrastinação. O cliente diz: acho que não é bem o momento de comprarmos. Nesse caso, explique como o cliente vai ganhar na compra agora. Por exemplo, o que seria diferente, cliente, daqui a algum tempo se o senhor não comprar agora? Respondendo às objeções em 5 passos. Primeiro passo: entender a objeção. Esteja sempre atento e de ouvidos bem abertos. Você deve escutar e compreender as objeções. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Procure sempre confirmar o que você acabou de ouvir. Use uma pergunta fechada para isso. Então, cliente, preço é um ponto importante para o nosso fechamento? É um ponto importante que vamos conversar um pouco mais? Segundo passo: descobrir objeções ocultas. Antes de responder a primeira objeção, procure saber se o cliente não tem outras que estejam ocultas. Isso também se faz com uma pergunta. Além do preço, cliente, existe mais algum ponto que o senhor queira conversar? Terceiro passo: oxigenar o pensamento. Esse é o momento de pensar melhor na resposta para a objeção. Equilibre a emoção e coloque-se no lugar do cliente. Ganhe tempo para pensar na melhor maneira de responder. Quarto passo: responder. Essa é a hora de restabelecer sintonia com seu cliente antes da resposta à objeção. É importante nunca contrariar o cliente diretamente dizendo: isso não é verdade, ou então, você está mal informado. Por exemplo, tem alguns vendedores que dizem ao cliente: veja bem, cliente, você não está entendendo a minha proposta. É péssimo quando dizem isso. Por isso, reforce ao cliente quanto a sua proposta está diretamente relacionada ao DNA dele, o desejo nunca aparente. Por exemplo, cliente, esses benefícios são fundamentais para atender às suas necessidades. Não podemos abrir mão deles, afinal, o senhor me disse que é uma questão muito importante. Quanto isso vale para o senhor? Quinto passo: a pergunta avaliativa. A pergunta avaliativa serve para saber se o cliente concorda com o que você respondeu. A pergunta deve ser do tipo aberta, para que o cliente possa falar o máximo possível. Por exemplo, o que lhe parece, cliente, agora a nossa proposta? Se nessa hora você fizer uma pergunta fechada, pode receber um não. Os caminhos para o desejo. Vamos encerrar este bloco repassando o caminho que vai levar você a criar o desejo de compra no seu cliente. Evite estar em número menor de pessoas em relação ao cliente. Busque despertar sempre a atenção e criar muita sintonia com o decisor da compra. Valorize a sua oferta conforme o motivo de compra do cliente. E lembre-se, sempre deve focar o desejo nunca aparente, o DNA da venda. Utilize evidências que comprovem o valor de seu produto ou serviço. Utilize-se sempre de palavras como imagine,
para fazer a outra pessoa pensar no benefício do seu negócio. Sempre faça perguntas, nunca suponha ou afirme. E por fim, utilize todos os segredos de relações humanas. Seja sincero, sorria, fale pouco e ouça muito e procure sempre, mas sempre mesmo, se colocar no lugar da outra pessoa. Agora é hora do intervalo. Aproveite para tomar uma água e colocar a conversa em dia com os seus colegas. No próximo bloco, mais atividades.